Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dizer para você que é o terceiro dia da campanha da misericórdia e perdão. Hoje eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele descreve uma maneira de vida de um cristão. E aqui em Mateus 5, ele ensinando a multidão como que era a vida de um cristão, como que era a vida daquele que é convertido. Mateus capítulo 5 é o início do ensinamento do mestre, do Sermão da Montanha, conhecido como Sermão da Montanha. Jesus está ali, Ele sobe ao monte e assenta-se e começa a ensinar o povo, O que deveria fazer, o que um cristão verdadeiro deveria fazer. E essa palavra, ela cai bem para o dia de hoje. Muito se diz cristão, mas o proceder não é de cristão, o caráter não é cristão, a conduta não é cristã, a vida não é cristã. O que adianta você falar que você é cristão, mas se a sua atitude é totalmente o contrário? Se torna uma hipocrisia. São hipócritas, igual o povo fariseu. O fariseu, eles pregavam a palavra verdadeira, não pregavam a palavra falsa, não. Pregava a Bíblia, pregava as leis, os estatutos, mandamentos, preceitos, tudo certinho, fazia os sacrifícios, tudo. Mas na verdade a vida deles era o contrário do que eles pregavam. Não tinha nada a ver com Deus. Era um povo mau, sem misericórdia, cheio de mentes diabólicas. A prova que eles mentiram, inventaram mentira contra o nosso mestre para matá-lo. Quem fez isso foi os fariseus, irmão. Então, irmãos, eu quero te dizer para você que fariseu, o mundo está lotado. Professam um credo religioso, professam que são cristãos, mas não são. Lá em Apocalipse capítulo 3, lá Deus descreve através da palavra de João, lá na ilha de Patmos, ou Patmos, dependendo da versão, tem mudo, e dependendo da versão, tem um A, Patmos. Descreve ali que o homem se diz ser judeu, mas não são, quer dizer, diz ser cristão, mas não são. E ali Jesus, quando começa a ensinar a multidão, ele fala de jeitinho assim, olha aqui, presta atenção. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, irmão, é aquele que é necessitado de Deus. Pobre de espírito, irmão, é aquele que se coloca na posição de servo, esperando o seu dono acudir ele, esperando o seu dono suprir ele, esperando o seu dono abençoá-lo. Esse é o pobre de espírito, esperando a promessa divina do céu. É aquele que não vira as costas para o corpo de Jesus. Já pensou se minha mão virasse as costas para o meu corpo e saísse do meu corpo? Eu estaria sem uma mão. E eu e você somos assim. Qualquer motivinho, qualquer coisinha, qualquer picuinha. Não vou na igreja mais não. Não, Deus não está nem vendo não. Deus não vai importar não, você é crente em casa. Só que Jesus disse que ele é a cabeça da igreja, não é da sua casa. Eu sou a cabeça da igreja, vós sois os membros, diz a palavra de Deus. E não adianta você discutir com a Bíblia. Cristo é a cabeça da igreja, não é a cabeça da casa de família, é da igreja. Entendeu agora? E nós somos membros. Quando você vira as costas para a igreja, você vira as costas para o corpo de Jesus. Quando você vê a igreja morrendo, passando necessidade e não faz nada, você não está no corpo de Jesus. Quando você olha para a igreja e começa a reclamar para dar uma oferta, para dar o dízimo, você não está em Cristo. Quem está em você é o Mamon, o Deus da miséria, o Deus da avareza. Então, irmãos, não se engane, não se deixe ser enganado, porque Deus não se engana. Deus conhece você por dentro e por fora. Deus te conhece seu deitar, seu caminhar, seu levantar. Deus conhece você desde o ventre da tua mãe, foi Ele que te formou. Só que é o seguinte, você acha, Deus veio para salvar o mundo, Ele não veio para condenar.
Só que tem coisas que Deus rejeita, viu? Cuidado. Você não ser essa coisa que Deus vai rejeitar. Tome muito cuidado. Então, o pobre de espírito, ele é servo, ele serve, ele obedece. O servo obedece. Sabe por que você não obedece a liderança? Não obedece a palavra de Deus? Não obedece o chamado de Deus? E você não é servo. Somente servo consegue obedecer. 4. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Chorai, que Jesus está falando, é aquele que sofre injustiça, é aquele que perde um ente querido, é aquele que chora pela presença de Deus quando peca, é aquele que se põe na posição de pecador, de necessitado de Deus. Então, esse é o que chora. Aquele que está pecando, sente aquele remorso, ai, pequei, mas amanhã está pecando de novo, resolveu nada, irmão. O pecador arrependido não pratica mais a obra maligna. Quem é pecador e vive no pecado é escravo de Satanás, irmão. Você não é servo de Deus, você é escravizado. Ser servo é servir de livre e espontânea vontade. Deus falou que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ser escravo é subjugado, é preso, amarrado, acorrentado. Você que gosta de viver no pecado, você não é servo de Deus, você é escravo de Satanás, você é subjugado à força. Satanás está te oprimindo, prendendo a sua alma com as correntes celestiais do inferno, viu? Correntes malignas estão prendendo a sua alma. Então você não é servo de Deus, você é escravo do pecado, escravo de Satanás. Servo é de livre e espontânea vontade. Servir a Deus, você tem que ter livre vontade, você tem que ter vontade de servir a Deus. Se você não dá conta de servir a Deus, você não tem vontade de servir a Deus. Você sabe o que você vê defeito dos outros? Na verdade, seu defeito é o mesmo ou pior. A gente só vê naquilo que a gente é, na verdade. A gente só põe defeito na pessoa quando a gente tem o próprio defeito. O fofoqueiro põe defeito do fofoqueiro, o mentiroso põe defeito do mentiroso, o mal pagador põe defeito do mal pagador, o falador põe defeito do mal no falador. Você só é aquilo que você fala. Você é fruto do que come, do que pensa, do que fala, irmão. Você é produto do que você pratica. Se você pratica as boas obras, você é homem e mulher de Deus. Se você pratica as obras malignas, você é você é escravo de Satanás. Não é servo não, servo é voluntário. Se bem que tem uns que são voluntários mesmo para fazer a vontade do diabo. Eles fazem por natureza ruim mesmo, tem natureza maldosa. Mas você é servo de Deus. Você pode chorar nos pés do Senhor, que Deus vai te consolar você, viu? Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Você que é valentão, que é brabão, que está sempre irado, sempre iracundo, preste muita atenção. Você não herda nada. Nada. Assim como Satanás tem nem onde dormir, se você não mudar, não arrepender, não voltar atrás, não ir para as presenças de Deus e ser servo de Deus por livre e espontânea vontade, que é livre. Você não é obrigado, Deus não está obrigando você a nada. Deus deixa você livre para escolher quem você quer amar e quer servir. O seu fim será o abismo. 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça, irmão, não é a minha, é a de Deus. Não é a que eu pratico, é a do Senhor, viu? Só Ele é Deus, só Ele pode ter o poder de fazer a justiça na nossa vida. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Misericórdia, irmão, é você amar a pessoa, você servir a pessoa. Você só ama Jesus quando você ama a pessoa. Mas quando você tem ódio, quando você tem ira, você sai da igreja porque a irmã não é do jeito que você quer, a irmã te contradiz, a irmã não concordou com você. Irmão, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Todo mundo tem livre-arbítrio. Todo mundo tem que ter opinião. Então, tenha a sua opinião, mas respeite a opinião dos outros. E ninguém é obrigado a concordar comigo, assim como você não é. Você tem livre-arbítrio. Concorda se quiser, eu só estou pregando o Evangelho. O Evangelho não volta atrás. Não volta atrás. A palavra de Deus não muda, Ele é imutável, a palavra dele também. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Purifica esse coração seu.
tirando todo ódio, toda maldade, toda ira, toda contenda, toda trapaça, tudo que não presta da sua alma, e deixa Deus purificar você com a Santa Sagrada Escritura. Bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é um homem ou mulher de paz, irmão. Se você não tem paz, nem com você, nem com ninguém, vai se converter, que é melhor. Pai justo, está diante de Ti, na Tua presença, toda a igreja. Hoje, Pai, eu clamo a Ti a misericórdia e o perdão, por mim e por todos que desse canal. Pai, tem misericórdia pela igreja Portais do Céu. Tem misericórdia por todas as igrejas, Pai Santo, que vivem aí no mundo do farisaísmo. Todos os membros da igreja, todas as pessoas que fazem parte da igreja, não do corpo de Jesus, que vivem no pecado, vivem na maldade, na luxúria. Senhor, tem misericórdia, Deus, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo, que ainda não Te conhece. Pai, perdoa todo aquele, Pai Santo, que professa um credo religioso lá fora, mas nem sequer chega na Tua presença, não tem amor, não tem misericórdia, não faz parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia deles, perdoa eles também, porque essa é a campanha da misericórdia e do perdão. Perdoa a família Portais do Céu, perdoa os parentes da família Portais do Céu, perdoa toda a nossa casa, nossa família. Pai, perdoa, Senhor, este irmão, essa irmã que vive uma vida dissoluta fora da Tua presença e professa ser cristão, professa estar na Tua presença. Pai, perdoa, Senhor, todos eles que não sabem o que fazem, ainda não chegou perto de Ti e não Te conhece, porque a Tua palavra diz que aquele que não tem amor nunca conheceu a Jesus. Pai, muito obrigado, Te agradeço, Te louvo, que todos tenham uma terça-feira abençoada, agraciado por Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo